Olá, tudo bem com você? Sou o Nilson. Eu sou a Silmara, somos amigos de Jesus, participamos desse projeto lindo do Instituto Jesus Cristo, estamos aqui em São Paulo e participamos desse momento devocional com os escritos de Stanley Jones e estamos na semana 46, sexta-feira, com o título Celibato, uma instituição cristã? Então vamos ler alguns textos bíblicos. Então, ele cita ali algum texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler 2 versículos só, que eu creio que seria importante para a gente compreender aqui. Mas você que está seguindo aí no livro, você pode até ler ele e dar uns mais de 10 versículos ali. 1 Coríntios 7, versículo 7 e 8, Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. E aí no versículo 17, Paulo diz: no mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. E é isso que ordeno em todas as igrejas. Observemos agora a última reconciliação de Filipe. Ele reconciliou os casados e os solteiros. O relato diz que Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Está em Atos 21, versículo 9. Quase não se ouvia de alguém que tivesse uma filha adulta solteira. Ter 4 virou notícia. Os casamentos naquela época, como em algumas culturas hoje, eram arranjados pelos pais. Ter 4 filhas adultas solteiras revelava que os pais eram negligentes ou que as filhas eram notáveis. A última suposição é a mais provável, pois a expressão que profetizavam nos dá a pista. Profetizar significava não apenas predizer, mas também desvendar o que está por vir. Essas jovens eram tão criativas em transmitir a mensagem que não se sentiam frustradas de forma alguma. Enalteceram sua vida sexual por meio de trabalho criativo, de almas recém-nascidas, criando esperança e novos movimentos. Não estavam suprimindo o sexo, mas expressando-o em outro nível. Logo, o celibato é uma instituição cristã. Surgiu do fato de que o impacto cristão possibilitou a criação fora do casamento e, assim, revelou uma vida harmoniosa com ou sem a relação conjugal. Pessoas solteiras, portanto, estão em uma linha de sucessão criativa, e elas a mantiveram. Sua contribuição para a vida estadunidense por meio do ensino em escolas e de outros modos talvez seja a maior contribuição feita por qualquer grupo. Pessoas solteiras ajudaram a fazer dos Estados Unidos o que a nação é, e elas merecem nossa gratidão. Que Deus as abençoe. Elas talvez tenham sido tão felizes e satisfeitas quanto as pessoas casadas, ou mesmo ainda mais que estas, se os tribunais de divórcio puderem servir como indicação disso. Filipe é o santo patrono dos solteiros, pois apresentou 4 filhas solteiras, tão úteis que foi preciso registrar esse fato para todas as eras. Ele reconciliou o estado de casado com o de solteiro, como sendo igualmente frutíferos, se vividos sob a vontade de Deus. Então, Filipe, o evangelista, reuniu tudo. Ele curou tudo em que tocou e tocou em tudo. Quando um jovem chamado Ted Adams foi ordenado por seu pai, o esboço do sermão foi este: primeiro, mantenha-se perto de Deus. Segundo, mantenha-se perto do homem. Terceiro, una o homem e Deus. Filipe fez isso, o reconciliador. Temos uma oração. Ó Cristo vivo, faze do meu coração o lugar para onde tudo é trazido
e onde tudo é curado. Faze de mim um reconciliador em todos os lugares, para todos em tudo. Afinal, vivemos em um mundo destruído e em ti temos a cura, a única cura. Amém. Afirmação do dia. Hoje verei cada pessoa em Deus e o que essa pessoa pode se tornar em Deus. Esse tema, né, sobre o celibato, né, e existe uma bênção de Deus na questão do celibato. É interessante quando a gente fala de celibato, né, porque celibato, né, eu penso que você que está acompanhando o devocional, você sabe, são pessoas que não se casaram, né, ou pessoas que às vezes ficaram viúvas ou viúvos, né, e que optaram por continuar a vida sozinhos. Então, o celibato, né, ele tem a ver com essa questão, então, de levar uma vida onde você não tem um casamento, uma pessoa, um cônjuge ao seu lado. O apóstolo Paulo, né, naquele contexto que ele cita ali, começando explicando ali pelo texto de Paulo, quando ele disse, olha, eu digo aos solteiros, né, ou aos homens, que se puderem continuar assim como eu estou. Depois ele fala às mulheres, às viúvas, né, que estão solteiras, e às viúvas que se pudessem continuar sem se casar. Ele disse agora, se realmente você sente a necessidade de ter alguém, né, então para que você não venha até a pecar, né, ser tentado por causa da questão do relacionamento entre homem e mulher, então que se case. Mas o interessante, né, é que Paulo está vivendo um contexto que estava muito difícil, perseguição que havia, pais de família, né, tinham sido afastados de sua família, tinham sofrido consequências pelo fato de serem cristãos. Então a sociedade daqueles dias estava vendo um momento muito de perseguição, né, aqueles primeiros discípulos de Jesus. Então por isso que Paulo diz, olha, na atual situação, por causa do presente momento, né, quando você vai ler Coríntios, ele diz que seria melhor que permanecessem assim, né? Mas por quê? Porque o celibato, né, do ponto de vista bíblico, e como nós vimos ali, ele tem a bênção de Deus, principalmente quando a pessoa se sente bem, né? Pode ser que o celibato seja causado por alguma situação que a pessoa tenha física, pode ser que ela tenha optado pelo celibato por causa do ritmo de vida que ela leva, ou alguns pelo próprio ministério, como o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, quando Paulo se coloca ali, ele se coloca como alguém que está sozinho, né? E Paulo diz, olha, ele está dizendo, olha, para mim isso está sendo bom, continuar assim, porque o Paulo viajava, o Paulo ministrava, passou tantas situações que nós vimos, viajou por vários lugares do mundo pregando o evangelho de Cristo. E pelo fato dele estar sozinho, foi uma decisão, uma escolha dele de continuar sua vida sozinho, para que ele pudesse então de alguma maneira ter essa liberdade de viajar e pregar o evangelho em todos os cantos, sem deixar muitas vezes ali a família, né, sentindo a falta dele, ou ele ter que se preocupar com os compromissos que aqueles que são casados têm. Então, muitas pessoas fazem opção pelo celibato pelo próprio chamado do Senhor, né? Pessoas que vão para campos missionários. E ali é curioso que quando ele coloca o Filipe, né, que ele vem falando sobre o Filipe, é aquele que reconcilia, né, o reconciliador. Então ele coloca que o Filipe era um homem que tinha 4 filhas. Né? 4 filhas que profetizavam, 4 filhas solteiras, né? E até ele fala algo curioso, porque naquele contexto, diferente de hoje para nós isso é uma questão muito mais tranquila, né? Mas naquele contexto, ter filhas solteiras, né? Ou porque realmente essas filhas elas não eram muito aceitas, né, para um casamento, ou elas eram notáveis, e aí devido à habilidade, à competência, aquilo que elas faziam naqueles dias, ficava difícil às vezes encontrar um parceiro que pudesse acompanhá-las naquilo que elas estavam fazendo. Então olha só, Filipe tinha 4 filhas solteiras naquele contexto, mas a que elas se dedicavam? Elas tinham um ministério profético. Né? Então elas profetizavam, elas eram usadas por Deus, né? Eram bênçãos nas mãos de Deus, exercendo o ministério que elas tinham. Então perceba que Deus não faz distinção entre você é casado, você é solteiro, você é viúvo. Do ponto de vista de Deus, né, o que Deus está querendo é que você se volte para Ele, que sua vida esteja nas mãos dEle, e Deus abençoa você no estado em que você se encontra. Talvez você que está participando dessa devocional, você diz, eu sou casado, tem muita bênção na sua vida de casado, e Deus quer abençoar você, seu cônjuge, vocês podem ser bênçãos nas mãos de Deus casados.
Mas talvez alguém que está aqui participando desse momento, você é solteiro e você diz, olha, eu não me casei ainda, ou eu não pretendo me casar. Deus quer te usar da maneira que você está, e você pode ser uma bênção nas mãos de Deus também. Talvez você é viúvo ou uma viúva, né? Você já teve o seu esposo ou esposa e perdeu, e você optou por continuar assim. Deus também abençoa você. Não é porque você está sozinho hoje que você não tem a bênção de Deus que você teve no seu momento de casamento. Deus continua sendo o mesmo Deus na sua vida. Então nós mudamos, né? A nossa situação muitas vezes muda, mas Deus continua sendo o mesmo. Então Deus quer usar cada um de nós da maneira que nos encontramos. Amém? Amanhã continuamos as nossas devocionais. Amém. Deus abençoe.